Oi, vamos dar continuidade aí ao direito processual civil, falando do tempo e do lugar dos atos processuais, ok? A gente vai começar falando do artigo 172, na verdade vai do 172, falando do tempo e do lugar dos atos processuais, ele vai até 175, mas eu acho que nós não vamos ter tempo para falar de todos os artigos nesse vídeo, se não der a gente continua no próximo. Vamos lá? Artigo 172. Os atos processuais realizar-se-ão em dias úteis, das 6 às 20 horas. Bom, confira que agora aí os atos processuais poderão ser praticados até às 20 horas e não mais apenas até às 18 horas, tá? Como antes. Isso agilizará muito a prática dos atos processuais, dando muito maior liberdade, principalmente às diligências aí dos oficiais de justiça. A gente tem no primeiro parágrafo, serão todavia concluídos depois das 20 horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Bom, comentando sobre o primeiro parágrafo, trata-se de uma adaptação à nova possibilidade de os atos processuais serem praticados até as 20 horas e não mais até as 18 horas, como antes. Falando do parágrafo 2º, a citação e a penhora poderão, em casos excepcionais e mediante autorização expressa do juiz, realizar-se em domingos e feriados ou nos dias úteis, fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Bom, então o que a gente pode estar comentando aí? Voltando ao que foi o que eu falei antes aí do parágrafo 1º, que trata-se de uma adaptação à nova possibilidade de atos processuais serem praticados até as 20 horas e não mais até as 18 horas como era antes, destaca que a redação aí do parágrafo 2º, ela não é inútil ao condicionar a realização do ato à observância do artigo 5º, da Constituição Federal, que proíbe a invasão, penetração de domicílio sem ordem judicial. Ok? Então, é bom sempre estar com a Constituição aí para estar acompanhando os artigos. Parágrafo 3. Lembrando, tá? Só fazer uma observação aí, que efetivamente para o oficial de justiça citar um réu ou penhorar bem num domingo ou num dia de feriado, ele vai necessitar da autorização expressa do juiz, tá? Então, é muito bem lembrado isso, tá? Que tem que ter autorização do juiz, né? De fato, assim, nada impedirá que o oficial de justiça com autorização judicial compareça à residência do réu e bata a sua porta às 10 horas da noite. Seja ele atendido e proceda aí à citação, né? Ou mesmo a penhora. Então, só lembrando que também precisa da autorização expressa do juiz, tá? E que, com efeito para citar ou penhorar bens do réu em seu endereço de trabalho ou estabelecimento empresarial, a diligência poderá se dar tanto antes das 6 como depois das 20, tá? Bastando que haja autorização expressa do juiz, destacando-se aí que não precisa observar o artigo 5º, da Constituição, já que não se trata de domicílio. Prestar bem atenção nesse detalhe, ok? Terceiro, quando o ato tiver que ser praticado em determinado prazo por meio de petição, esta deverá ser apresentada no protocolo dentro do horário de expediente, nos termos da Lei de Organização Judiciária Local. Tá? Bom, a lei fixa, mais uma vez, entre 6 e 20 horas, o período em que deverão ser os atos processuais praticados, procurando assim garantir que o cidadão não seja mais acomodado em seu horário de repouso, tranquilidade, após um dia inteiro de trabalho. Eu vou fazer uma observação aqui. Uma atenção, tá? Para que os atos sejam praticados em domingos ou feriados ou fora do horário, mas sempre durante o dia e apenas durante o dia, e é indispensável a autorização do juiz. Ok? Então, lembrando aí, tá? E não bastará o simples requerimento
da parte na petição, caso a diligência seja realizada sem autorização do juiz, não terá nenhuma validade. Claro que a parte interessada haverá de arguir aí a nulidade, né, demonstrando que sofreu prejuízo com o ato irregular. Se a parte prejudicada se calar, nada alegando, o ato será válido. Ok? A gente vai continuar no artigo 173 no próximo vídeo. Obrigada e até mais.